Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Leonete Botelho, Sónia Sapage, São José Almeida. Eu sou a Helena Pereira e vou estar a conduzir o Poder Público esta quinta-feira, dia 27 de Abril. A semana foi marcada pelas comemorações do 25 de Abril, pela presença de Lula da Silva no Parlamento e pelos protestos da Iniciativa Liberal e do Chega. Mais uma vez o Chega a roubar as atenções mediáticas, mais um discurso de Marcelo Rebelo de Sousa sobre o populismo, mais um ralhete de Augusto Santos Silva, mais outra polémica sobre o relacionamento do PSD com o partido de André Ventura. Enquanto isso, a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP prossegue os seus trabalhos, os vários ministros enredam-se em versões contraditórias sobre os pareceres ou os documentos jurídicos que sustentam o despedimento da ex-CEO da TAP e António Costa remete-se ao silêncio. É por aqui que iremos nesta conversa, que, como habitualmente, não esquecerá os públicos e notórios da semana. Começando pelo 25 de Abril, disse Marcelo Rebelo de Sousa: o povo vai escolhendo com sentido de Estado, com bom senso, com moderação, com boa educação, ao longo do tempo, o 25 de Abril que quer, e mudando quando entende mudar e mantendo o que deve manter, nem que seja para se arrepender por quanto inovou ou manteve algum tempo envolvido. Eu anotei esta frase do Presidente como sendo uma das mensagens principais, que o povo é sempre soberano e que quando não está satisfeito com os líderes que tem, pode sempre mudar. Que destacarias tu, Leonete? acho que fizeste uma excelente escolha, Helena. Muito obrigada. Acho que essa é a frase central. Mas antes de entrarmos nessa questão, gostaria também de salientar algo muito importante que acho que Marcelo Rebelo de Sousa disse e que teve a ver com a descolonização e com o assumir o bom e o mau, em que falou de desculpas pela primeira vez. Ele tem dito, de facto, ao longo do tempo que o Portugal tem que assumir tudo o que fez no seu passado histórico, mas usar a palavra desculpas propriamente ditas e dizer que elas são devidas é a primeira vez de que tenho memória, com palavra em si. Mas não é... E fê-lo à frente de um país que foi colonizado, do presidente de um país que foi colonizado. Exatamente. Tem esse simbolismo. Sem dúvida, e falou de vários pecados e maus hábitos do colonialismo. De qualquer forma, para colocarmos a questão na atualidade política, acho que de facto aquilo que eu mais destacaria foi a continuação de um clima muito crispado entre a maioria socialista e o Presidente da República, numa troca de palavras que tem vindo a crescer e que não para. Já deveria eventualmente ter amainado, precisamente entre o Presidente da República, que volta a colocar a questão da dissolução, no sentido de que há sempre solução em democracia e que essa solução radica no povo. Sim, ele não utilizou a palavra, mas... Exatamente, é essa a questão que está subjacente, e logo depois de ter ouvido Santos Silva, enfim, não quero usar a palavra ralhete, porque vamos usá-la aqui em relação a outras coisas, mas a dizer que não se deve estar sempre a falar em dissolução, porque isso é um motivo da própria crise que vai em crescendo. Foi um momento assim das mais altas figuras do Estado em confronto uma com a outra, não é? Numa sessão de 25 de Abril. Portanto, eu acho que isso é bastante significativo e mostra que, de facto, ainda não chegámos ao ponto de viragem em que este clima crispado começa a esvaziar. Mas foi também um momento de diálogo, e isso teve alguma graça, porque os discursos deles de algum modo se intrusaram. Parecia que já tinham antecipado o que o outro podia eventualmente dizer. Se fosse Ferro Rodrigues, Sónia, eu diria que tinham. Neste caso não sei, mas há uma prática de diálogo entre as altas instituições para este tipo de discursos. Havia, pelo menos entre Marcelo e Ferro Rodrigues, que se tornaram amigos. E que estavam muito bem, pois. Exatamente. Augusto Santos Silva foi também pela crítica do populismo, dando muito protagonismo ao Chega. Sónia, achas que as suas preocupações foram exageradas e amplificou a influência que este partido tem tido, até em contramão com aquilo que António Costa comentou esta semana, de que a culpa também é dos média, porque dão muita importância ao partido de André Ventura? Duas coisas, antes de mais.
Augusto Santos Silva falou sobre isso, mas quase todos os discursos no Parlamento se referiram de uma forma ou de outra, usando uma terminologia ou outra, ao populismo. Eu lembro-me de se usarem os novos autoritários. Rui Tavares falou nos novos autoritários. Catarina Martins falou no bafio antidemocrático. O próprio Santos Silva falou na respiração ofegante própria das como é que ele disse? Citações populistas, salvo erro. Portanto, foi uma preocupação que atravessou quase todos os discursos. Eu diria até que atravessou menos o de Rui Rocha, que não me recordo dele ter sido muito claro em relação a isso, e Marcelo, apesar de tudo, não fez disso o centro do seu discurso. Aliás, tinha-o feito, como nós na altura escrevemos e agora recordamos, tinha-o feito em 2018, marcou a sessão desse ano. Aquilo que António Costa depois chamou a pintura abstrata, não sei se recordam. Exatamente, sim, que não tinha percebido exatamente o que é que ele queria dizer. 5 anos depois a coisa parece-me que estava bastante clara, pelo menos foi uma preocupação central. Mas desculpa que o Presidente da República não tem uma crítica ao populismo no seu discurso ao falar sobre imigração. Mas tem, claro que tem. Eu digo é que ele não fez o centro do discurso dele, ao contrário do de 2018, não sim, foi não foi esse, isso, sim, não é? sim. Pronto, pois é certo que o Santos Silva acabou por falar nas excitações populistas e acabou por dar o seu protagonismo ao Chega, mas para mim a parte mais importante do discurso foi quando ele falou dos tempos democráticos e de como é que funciona a democracia, a alternância. Ele falou do tempo certo, foi uma expressão que ele usou, o tempo certo para fazer as coisas, que é o tempo eleitoral, não é? Digo eu. E foi uma espécie de recado para todos os que têm pedido a dissolução do Parlamento. E para ele, aquele ruído das sondagens, e ele disse o mesmo, das sondagens e da opinião publicada, e dos erros localizados do governo, por vezes graves, uma coisa deste género, são coisas que, apesar de tudo, não devem pôr em causa a estabilidade da democracia e ele usou outras previsibilidade, salvo erro. Ele usou os dois conceitos, dois dos conceitos importantes da democracia. Esclarecido desta parte, eu quero só dizer em relação ao outro episódio que se passou com o Chega, que eu acho que aquele ralhete era inevitável, mas também é uma situação que serve um propósito de Augusto Santos Silva, que numa sociedade tão polarizada e numa política tão polarizada como a atual, ele surge como o polo oposto ao Chega e num cenário eleitoral, num cenário de eleições presidenciais, por exemplo, que é o que se fala para ele como futuro, o verdadeiro polo de oposição ao Chega tem sido ele. Portanto, a verdadeira voz alternativa tem sido ele a fazer-lhe tem assumido esse papel. Que tem assumido o papel e em várias ocasiões. Depois, enfim, sobre a responsabilidade dos média e do PS, eu acho que honestamente não merece resposta, porque quem passa a vida a falar no assunto é exatamente o PS, mas enfim. Eu gostaria de dizer uma coisa a esse Sim, respeito. sim. Eu não estava a trabalhar no dia 25 de Abril e, portanto, estava como espectadora, não sempre em frente à televisão, às notícias, mas fui vendo, ouvindo e lendo. E vinha muito impressionada, porque, de facto, fiquei com a sensação de que o Chega tinha capturado o 25 de Abril, nos 49 anos. E achei que, de facto, tinha havido demasiado empolamento em torno do Chega. É óbvio que as conclusões se tiram por contraste. Nós só percebemos o branco se existir outra cor, um fundo negro, por exemplo. E, portanto, é importante que tenhamos essa noção de que existem esses radicalismos e que nós nos devemos proteger dele. No entanto, quando
o radical passa a ser o centro de tudo, isso é impressionante. Impressiona-me e choca-me e perturba-me. Agora, também me incomodou muito ouvir o Primeiro-Ministro apontar o dedo à comunicação social, porque, por 2 motivos. Primeiro, porque acho que no momento de crise política latente em que nós vivemos, este tipo de episódios acaba por ajudar a afastar um bocadinho esse fantasma, não é? Portanto, há um inimigo comum externo contra o qual os vários protagonistas se dirigem. Por outro lado, parece-me que, de facto, o apontar o dedo à comunicação social costuma ser, e nós sabemos bem, a última das armas de um governo em crise. E, portanto, não fiquei perturbada também por isso, porque António Costa sabe que o sistema político tem também responsabilidade sobre os próprios fenómenos que gera. E Augusto Santos Silva tem também outros instrumentos que poderia já ter usado e nunca quis usar, de um botãozinho que ele próprio reconheceu existir, para colocar ordem e fechar microfones. Nunca o fez. Prefere dar ralhetes, talvez por aquilo que a Sónia Sapaz acabou de dizer. A cerimónia de recepção ao presidente brasileiro Lula da Silva, que foi antes da cerimónia do 25 de Abril, ficou marcada realmente pelos protestos do Chega, com cartazes a dizer Chega de corrupção e o lugar do ladrão é na prisão. É na sequência disso que Augusto Santos Silva insurge-se contra essa atitude e no dia seguinte decide banir os deputados deste partido das suas comitivas em deslocações oficiais a países estrangeiros. Fez bem, São José, o Augusto Santos Silva, em tomar esta decisão também inédita? Olha, provavelmente as pessoas vão ficar muito surpreendidas comigo, mas eu acho que ele não fez bem nem em decretar isto, assim como não fez bem na forma como se dirigiu ao Chega na sessão com o Presidente do Brasil. O Chega é o Chega. É muito difícil lidar com um partido como aqueles. Como eu outro dia ouvi, já esta semana, o David Pontes no P24, são o tipo de pessoas que nós não sentaríamos em nossa casa à mesa, não é? Comportamentos perfeitamente inadmissíveis em democracia e antidemocráticos. Mas o que eu percebo do que vi, eu vi através da televisão, é que aquela javardice política que André Ventura ensinou para aquele dia foi bem encarada pelo presidente Lula da Silva, que está habituado a aturar aquele tipo de alarvidades, não é, no Brasil. Sim, é verdade. Aturou durante anos. E mal encarada por Augusto Santos Silva. O presidente do Brasil, apesar da javardice de Chega, nunca parou o seu discurso. Era aplaudido, os outros batiam nas mesas, faziam aquele barulho todo. Mas chegou em frente ignorando, Lula tentando ignorar, ignorou não é? Com uma frieza brutal, falando do mal dos fascistas, falando dos populismos, dizendo na cara tudo o que tinha a dizer. Achas que era isso que o Santos Silva também devia ter feito? Santos Silva, primeiro, o Santos Silva passou-se. Quem viu a cara dele e a forma como ele falou, passou-se. Ele apanhou um ataque de fúria, de irritação, interrompe o presidente brasileiro e passa uma reprimenda num tom que torna aquele drama ainda pior, aquele drama democrático que estava ali a ser ensinado. Aquilo era uma coisa pavorosa, não é? E, portanto, acabou por valorizar o próprio Ventura. Aliás, eu acho que Santos Silva, eu já disse isto aqui, já escrevi, que a forma como Santos Silva e como António Costa põem o cordão sanitário em relação ao Chega e a André Ventura não pode ser emocional como é. Tem que ser frio, tem que ser racionais. E eu preferia ter visto o Presidente da Assembleia da República a não ter feito aquela cena. Como preferia que ele não tivesse depois, entrando numa escalada da sua relação com o Chega, e que não pode ser a escalada
pessoal dele, Augusto Santos Silva, e dos seus projetos políticos, como elas disseram, mas tem que ser uma escalada institucional do presidente do Parlamento, que representa todo o Parlamento, desbanir, de excluir de deslocações de delegações parlamentares deputados que são eleitos, porque para o bem e para o mal, eles foram eleitos. André Ventura conseguiu eleger 12 deputados e a democracia portuguesa tem que aprender a viver com eles e a criar um clima de confronto civilizado que os exponha na sua incivilidade, na sua javardice, mas não pode ser num confronto emocional, quase aos gritos, ou aos gritos. Sim. Não pode ser, e depois eu não acredito, eu não sei, mas eu penso, ainda ontem falei disso com a Leoneta, não é? Se Ventura quiser recorrer para o Tribunal Constitucional sobre o seu direito, como partido com grupo parlamentar, a integrar as viagens do Parlamento, eu não sei a quem é que o Tribunal Constitucional irá dar razão. Sim, hoje já há trabalhos sobre isso e há dúvidas, já há versões, há quem entenda de uma maneira e quem entenda de outra, é sempre assim quando há constitucionalistas à mistura. Até porque, como dizia a Leonete, há outras maneiras dele se dirigir a Ventura. Ele pode tirar-lhe o som, e aos deputados do Chega, ou a qualquer deputado, pode-lhe tirar o som e pode fazer outra coisa, Sim, que é interromper a sessão. Ele pode interromper a sessão. Mas eu acho que ele tinha de fazer alguma coisa, por acaso. Eu acho que não podia simplesmente calar-se, deixar Sónia continuar. fazia no fim, como fez ao pedir desculpa. Porque ele no fim pede desculpa à Lula Sim. pelo comportamento do Chega. Mas Lula estava a dominar completamente a situação, acabaria o seu discurso e no fim então Santos Silva pedia desculpa em nome do país e do Parlamento. É quase como quando estás a ver um vídeo e há um filme, um cinema, e há um casal que nunca se cala. E tu, se não o mandas calar, continua até ao fim do filme, não é? Sim, mas deixava continuar e no fim então vinha. E depois era um desrespeito Lula também. da Silva nunca se calou. Ele fez ali um enorme compasso de espera quando estavam a bater... Teve de fazer. Mas ele tem experiência a lidar com esta. O que se passava batiam palmas, cada vez que batiam palmas, os deputados do Chega batiam nas mesas. Quanto mais batiam palmas, Portanto, mais eles batiam nas mesas. Portanto, Lula deixou compassos de espera para essa conversa de barulhos de palmas e palmas na mesa, mas prosseguia o seu discurso com toda a solenidade. Sim. Eu acho que Augusto Santos Silva, na entrevista que nos deu aqui há um mês atrás, sensivelmente, ele disse uma coisa que faz sentido, que é, não se pode fazer de conta que estas coisas não existem. É verdade. E eu concordo e, portanto, o Presidente da Assembleia da República tem o dever de, enquanto, entre aspas, dono da casa, colocar ali alguma ordem e pôr não deixar que o insulto se sobreponha. O que me parece é que Augusto Santos Silva é suficientemente inteligente e culto para ter tido tempo de se preparar para aquele momento, porque estava mais do que anunciado. É verdade, e, portanto, o registro ele podia ter escolhido. O registro dele poderia tê-lo feito de uma outra forma, de uma forma muito mais elegante, de uma forma muito mais num outro plano e não colocar só o mesmo plano de gritaria. E aí pecou. E, portanto, se ele está a fazer a sua campanha eleitoral, então tem que repensar melhor e antecipar mais os momentos críticos como este. Naquele vídeo que circula, que foi filmado pela RTV, em que está o Presidente da Assembleia da República, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro a falar sobre esse episódio, tem piada porque o próprio Augusto Santos Silva diz que acha que a sua reação perante o Chega foi muito fria. Viste o vídeo? Não foi bem assim. Ele diz que é a reação de um tipo gelado. Exatamente. Mas não foi. Não foi nada, ele passou-se. Não é? Exatamente. Sei que eu me lembrei disso que eu estava a dizer isso. Eu acredito que uma pessoa gelada pode passar de um extremo ao outro e, portanto, acho que foi isso que aconteceu. Faltou-lhe o meio termo, faltou-lhe o equilíbrio e o bom senso. Bom, esta semana a polémica ainda sobre os pareceres que estiveram na origem do despedimento da ex-CEO da TAP.
adensou-se. Fernando Medina dizia que não havia parecer, Mariana Vieira da Silva diz que afinal há documentos jurídicos que vão ser enviados para o Parlamento, quando há uns dias era tudo tão secreto que podia comprometer a posição do Estado na litigância contra Christine Widner. A Leonete, questionado sobre isso, António Costa, numa recente entrevista na RTP, recusou dar qualquer explicação. Este caso é o que mais mancha neste momento a atuação governativa, e como é que viste este silêncio de António Costa? Eu tenho dificuldade em hierarquizar os casos e casinhos e casões. Tenho mesmo muita dificuldade. E prefiro sempre tentar pensar um bocadinho nas coisas. Mas algum governo, alguma entidade poderá alguma vez fazer um despedimento liminar sem um documento ou de um parecer jurídico que lhe diga se tem razão ou se não? Eu acho que isso é absolutamente impensável. Agora, uma coisa diferente é se há um parecer, se há pareceres dentro do próprio governo e da própria máquina do Estado, da Jurizap ou outra entidade interna ao governo. E aí poderá dizer-se que é um parecer interno para sustentar a decisão, ou se há um parecer pedido a um... Deixa-me só interromper, mas o Fernando Medina chegou a dizer que não existe parecer nenhum e que se fundamentou exclusivamente no relatório da IGF. O problema foi esse. Mas aí é que está o problema. Mas isso acho que já está esclarecido, que houve troca de documentação e conversas dentro para Nem tomar podia ser de a outra forma. decisão, não é? Não pode ser só uma decisão política. Este tipo de demissão da CEO, da grande empresa nacional portuguesa, a grande mesmo, quer dizer, é óbvio que não, podendo correr o risco de haver indemnizações de milhões, que poderiam ser muito maiores do que aqueles vão ser, não me parece plausível pensar que não há um parecer jurídico, ou 2 ou 3. A questão que se pode colocar é se há um parecer que foi contratado a uma entidade externa, ao governo, e pago, até onde é que é favorável à posição do governo. Exatamente, portanto, é essa a questão. Agora, estamos aqui a discutir um bocadinho de palavras sem lhes dar o devido conteúdo. Eu não tenho a mínima dúvida. E não é possível não ter sido feito uma fundamentação jurídica suficiente para esta demissão. Agora, a verdade é que o governo começou por negar o envio desses documentos para o Parlamento e acabou por os enviar, e aquilo que fica no ar é saber queremos ver o que é que lá está. Lá tudo. Exatamente, o que é que está. Provavelmente. Sr. José, e como é que vês a atitude do Primeiro-Ministro? Tenta passar assim um bocadinho ao largo desta questão toda, deixando o ónus para Medina, Vieira da Silva, Ana Catarina Mendes? Como é que eu vejo? Ele próprio diz, no fim tirará responsabilidades, o governo tirará responsabilidades e que não interfere no trabalho de uma comissão parlamentar. Pronto, depois se os ministros se enrolam na história dos pareceres, pronto, é uma chatice para o Primeiro-Ministro também, é evidente, mas quem se enrolou num jogo de palavras foram os ministros, não é? Agora, o que eu acho sobre isto tudo é que eu acho, até pelas conversas que tenho tido com pessoas do PS, este caso TAP, eu acho que já falámos disso aqui assim, este caso da Comissão de Inquérito à TAP vai ser um triturador do governo até ao final da comissão. E da parte do governo, ou dos que eram os protagonistas do governo à época e que estão diretamente ligados a este caso, só vamos ter a sua posição, a sua narrativa, no final da comissão, porque está decidido, desta vez, porque por vezes os ministros iam lá uma vez, depois no fim tinham que ir segunda vez, porque entretanto apareciam coisas que tinham que ser esclarecidas. Então ficou decidido que quer o secretário de Estado Hugo Mendes, não é? Hugo Mendes, sim. Quer o ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, serão ouvidos no fim. Não é? Pronto. E olha, até lá, isto vai ser uma coisa, uma máquina daquelas máquinas de cortar fiambre, sabes?
cada reunião é uma fatia que sai. Não, e começou por ser uma comissão para investigar a indemnização alta Mas isso da ainda está. Alexandra Quer Reis, dizer, e agora Helena, parece formalmente, que os partidos não, espera, querem discutir sim, mais pronto. o afastamento da CEO. Pronto, mas de facto continua a ser o caso da indemnização Alexandra Reis, porque a CEO foi afastada por causa da indemnização, portanto o caso é o mesmo. É evidente que consoante a história vai evoluindo, a dimensão e a escala da importância do que estava a ser investigado vai também evoluindo e ampliando-se, não é? Porque esta história do despedimento e do relatório da Inspeção-Geral sobre a indemnização está no âmbito da Comissão, como toda a documentação que agora é pedida está no âmbito da Comissão, por isso é que eles tiveram que dar. Eles sabiam que não a podiam negar. Aliás, nem percebo quem foi o gênio, ainda não consegui perceber quem foi o gênio. Eu tenho muita admiração por Ana Catarina Mendes e muita admiração por Mariana Vieira da Silva e consideração pessoal, mas não percebo quem é que foi o gênio no gabinete de uma ou outra que fez o raio do comunicado onde aparece a palavra parecer. Eu sei que Mariana Vieira da Silva veio publicamente numa entrevista terça-feira numa televisão, creio que na RTP3. Sim, na RTP3. Assumir a responsabilidade por esse erro semântico, como eles dizem, não São é? José, Ela deu desculpa, outro mas há nome aos documentos, já não não há me recordo outro qual. nome para dar a um documento jurídico sobre uma situação, chama-se parecer. Mas, segundo elas dizem, não há um documento jurídico que tenha formalmente a forma de parecer. É evidente que há documentos onde houve opiniões, houve troca de mails, houve documentos internos do governo, com certeza, que é isso que agora vamos saber que está na Assembleia, mas no sentido em que se pode dizer um parecer jurídico, como dizias há bocado que se pede a um consultor jurídico, parece que essa forma de documento não foi pedida. Pronto. E, portanto, ao usarem a palavra parecer, criaram mal. aqui uma confusão. Mas a Ana Catarina Mendes, que foi quem fez o comunicado, Foi ainda quem não o falou. emitiu, minha querida. Sim, pronto, é da responsabilidade do gabinete pois, dela, mas ela ainda não veio explicar. Pois, mas tu Pois não. agora repara uma coisa, porque isto também mostra muita coisa. O comunicado sai do gabinete da Ministra dos Assuntos Parlamentares, porque é ela que faz a ligação com o Governo e o Parlamento. Portanto, formalmente tem que sair dali. Mas veio de outro sítio. A Ana Catarina, à tarde, quando fala de documentos, mails e não sei o que, não fala em parecer. Ok? Mariana Vieira da Silva vem assumir a responsabilidade sobre isso. Mariana Vieira da Silva, ao ser Ministra da Presidência, faz a coordenação do Conselho de Ministros. Portanto, terá sido ela a Terá induzir sido a do erro, é isso que estás a gabinete dizer. dela, da Presidência do Conselho de Ministros, é o que eu depreendo disto, Sim. que foi enviado para os assuntos parlamentares um comunicado de manhã para ser distribuído sobre o assunto. Isto é a leitura que eu faço agora do que se sabe até agora, não é? Agora que isto era uma coisa completamente desnecessária. Quer dizer, olha, já ouvi isto outra vez, uma pessoa, já nem sei quem é que foi que eu ouvi numa televisão a dizer isto. Quer dizer, é mesmo na semana em que o governo faz o brilharete das pensões, Ninguém ligou quase. a que ninguém ligou porque andava tudo a falar dos projetos, do parecer, do não parecer. Portanto, eu acho que de facto este governo tem imenso jeito para pôr a pata na poça. Parece que andam não dormem de noite a pensar como é que vamos criar aqui mais um rebuliço. A análise da São José suscitou-me duas observações. Uma delas é, quando Pedro Nuno Santos estava no governo, era muito claro quem tinha ascendência sobre a TAP. Havia um responsável, era aquele ministério, e era ele que respondia por isso, e não havia dúvidas nenhumas, não houve dúvidas nenhumas sobre quem é que tinha responsabilidade sobre os vários casos que foram acontecendo, e aconteceram vários, nomeadamente aquele despacho que avançava uma localização que afinal não era a correta.
quando Pedro Nuno sai, o dossiê TAP ficou como uma espécie de nuvem negra a pairar. Todos acham que têm alguma coisa a dizer, todos obviamente têm uma parcela de intervenção, porque a Ministra da Menos Presidência... António Costa, já reparaste? A Ministra da Presidência, obviamente, preside o Conselho de Ministros, ou coordena o Conselho de Ministros. A Ministra dos Assuntos Parlamentares, obviamente, Faz a ligação ao Governo. O Ministro das Finanças, Todos já obviamente. queimados, não é? E, de facto, a nuvem atravessa ali uma série de ministros e causa danos em vários, que era uma coisa que não acontecia quando tu tinhas aquele responsável. Pronto. Portanto, a saída do Pedro Nuno teve este problema. A segunda observação é que a São José estava a falar, parecia que a CPI estava a triturar alguns ministros, e eu lembrei-me do título do livro da Liliana Valente e do Filipe Santos Costa, que era A Máquina de Triturar Políticos relativo ao Independente. E aqui isto parece a máquina de triturar governantes, não é? Era só isso. E já agora, só para acabar, ao deixar para o fim, eu já disse isto aqui na semana passada, ao deixar para o fim Pedro Nuno Santos, a máquina de cortar fiambre arrisca-se a não conseguir cortar aquela última parte, que é a mais grossa, que a máquina já não consegue cortar, e vamos ver se não vai ter que haver uma faca afiada. A grande expectativa, neste momento, é a defesa que Pedro Nuno Santos está a preparar. Olha, eu não sei, com tudo aquilo que se tem verificado nas últimas semanas, eu já acho que começa a ser cada vez menos importante, ou pelo menos a oposição está a tentar fazer isso. O papel de Pedro Nuno Santos no passado, porque agora quer discutir o papel de Medina no descobrimento da causa mais dano. Eles querem atingir o Medina, querem atingir o Costa, já não querem ir atrás do Pedro Nuno, porque já saiu. Claro, mas isso é óbvio. Pedro Nuno Santos já saiu. Pedro Nuno Santos até... Pedro Nuno Santos já saiu do pode governo. não correr assim tão mal. Saiu na altura certa. Vou dizer do Primeiro-Ministro aquilo que disse do Presidente da Assembleia da República. Tem a obrigação de se preparar e de antecipar estas coisas. Este ruído que eu acredito que 90% dos portugueses não percebem de que é que estamos a falar, um parecer que não parece nada ou que não aparece, é eu agora estava-me a lembrar o Jornal Económico para na semana passada. Pouco, se não para lançar fumo para cima. O governo parece um polvo quando se sente atacado, começa a lançar tinta preta por todo o lado e já ninguém percebe nada. O Jornal Económico há 2 semanas tinha uma manchete a dizer que o Medina, já depois de despedir a CEO da TAP, chamou um escritório de advogados, agora não me recordo qual era, para ajudar a preparar a fundamentação jurídica. Só pode. Será que é sim, isso? mas que o escritório recusou, Já não lembro aceitou. como é que era a história bem. Bom, vamos ver. Agora, enfim, toda a gente quererá conhecer os documentos que deram entrada e que ainda estão com o carimbo de confidencial, não é? Só para terminar. Mas deixa-me só dizer-te uma coisa. Todas estas evoluções e esta estratégia da oposição de se entrar em Medina e em Costa, o alvo da investigação, e tentar atirar contra eles, é óbvio, porque é política. Um é primeiro-ministro, o outro é ministro das Finanças, estão ambos no governo e, portanto, isso é óbvio. Agora, as responsabilidades de Pedro Nuno Santos têm que ser apuradas. Pedro Nuno Santos autorizou a indenização, não disse ao primeiro-ministro, demitiu-se do governo sem se lembrar que tinha autorizado. 3 semanas depois é que se lembra. Há aqui, assim, justificações que Pedro Nuno Santos tem que dar. Sim. E eu estou convencida que ele está a preparar a sua defesa e que apresentará argumentos, se calhar até surpresas, como diz a Leonete. Vamos ver se ele não atira, dizia a Leonete a semana passada, que se ele não vai implicar ninguém. Também na semana passada, e só para terminar aqui esta ronda, Sónia, falávamos de Luís Montenegro e daquela cerca sanitária, por assim dizer, ou a demarcação do PSD em relação ao Chega por causa da entrevista que ele deu à CNN. Entretanto, esta semana o seu vice-presidente, Miguel Pinto Luz, diz que não há cerca nenhuma, que o Chega não é um partido racista e xenófobo, portanto, porque o Tribunal Constitucional nunca decretou como tal, e portanto, afinal,
aquela demarcação não era bem uma demarcação. Lembro-me que tu achaste sempre, nunca ficaste bem convencida com as palavras de Luís Montenegro, por isso é que eu tinha guardado esta questão para ti. Não fiquei, e ele já falou disso depois da entrevista, já voltou a falar na sequência dos discursos do 25 de Abril, ele voltou a reforçar que não vai fazer acordos com partidos de extrema-direita nem de extrema-esquerda, no que é um recado óbvio para o PS. Mas o PS também respondeu logo, o Eurico Brilhante Dias, líder da bancada, a dizer que se é assim, o mínimo que o PSD pode fazer é acabar já com o acordo nos Açores, porque tem o apoio de um partido de extrema-direita. Claro que é demagógico, mas cumpre o propósito do PS, que é expor uma incoerência do PSD. Agora vem o vice-presidente, Miguel Pinto Luz é vice-presidente, dizer que o Chega, ou melhor, prefere chamar ao Chega um partido imberbe e imaturo do que outra coisa qualquer. E o que eu pensei quando li aquilo, quando li a entrevista ao Público e à Renascença, é que às vezes penso que o PSD ainda olha para André Ventura como aquele cordeirinho que era o candidato do PSD à Câmara de Louros e recusa-se a ver o lobo em que ele se transformou entretanto. E apesar disso, e apesar dessas supostas clarificações, o que eu acho verdadeiramente é que é muito cedo para termos esta conversa, é mesmo muito cedo, e só perante resultados eleitorais muito concretos é que eu vou ter absoluta confiança em quem faz o quê e quem faz acordos com quem. Até lá eu acho simplesmente, até porque acho que o PSD, posto perante essa perspectiva de poder e perante a perspectiva de poder tirar o PS de uma longa governação que provavelmente será de 10 anos, de tirar o PS daí, eu acho que o PSD vai ter mesmo internamente muitas dificuldades em gerir o que fazer. Além disso, eu não sei quem vai ser o líder do PSD, honestamente, nessa altura, se vai ser Montenegro, se vai ser Pinto Luz. Tudo isto é diferente e tudo isto vai resultar na altura numa decisão diferente. Portanto, eu acho que acaba por ser muito inglório falar sobre isto, mas definitivamente o PSD está preso neste discurso, neste ciclo vicioso de falar sobre o Chega, de responder sobre o Chega, de se separar do Chega, está preso mesmo. Só queria dizer uma coisa em relação a isso, é uma coisa que tu disseste, que é o Tribunal Constitucional nunca se pronunciou, não é exatamente exato, rigoroso. Ou seja, o Tribunal Constitucional, no primeiro momento em que o Chega se formou, recusou a alguns dos seus princípios constitutivos. Não, de assinaturas, mas em que havia princípios constitutivos que não eram constitucionais. O Chega entregou no Tribunal Constitucional uns estatutos diferentes, em que não há nenhum atentado aos direitos humanos como há no seu discurso diário. E isto faz toda a diferença e, portanto, eu não acho que Montenegro faz mal em colocar a extrema esquerda, considerar que a extrema esquerda é o mesmo que a extrema direita, porque os partidos a que ele se refere como extrema esquerda nunca fizeram nenhum ataque aos direitos humanos como faz André Ventura todos os dias e o seu partido. Portanto, só este é um nível completamente diferente. Mas outra coisa... E o respeito à democracia também. Exatamente. E das instituições. Outra coisa diferente é que democrática. não há... O Tribunal Constitucional já veio dizer isto uma vez. Nós não temos a autonomia para nos pronunciarmos sobre uma coisa se alguém não nos trouxer esse caso. Ou seja, não têm a possibilidade de, por sua própria iniciativa, reavaliarem os estatutos. Ana Gomes não chegou a pôr... Não. levar esse caso ao TCE. Não, além disso, tem que ser sempre feita uma queixa ao Ministério Público junto ao TCE. Esse Ministério Público é que poderá suscitar. E não, isso não voltou a ser feito e, de facto, sempre que os estatutos vão para lá, tem sido sucessivamente, já houve 2 ou 3 vezes... Sim, já houve 2 ou 3 congressos por causa disso. Por causa disso, em que depois Ventura não faz aquilo que o Tribunal manda. E, portanto, estamos aqui, de facto, num limiar em que eles dizem uma coisa, escrevem outra e fazem ainda outra. E, portanto, Fazem o que lhes apetece. Para terminar, Leonete, tens um público notório esta semana?
Ai, eu hoje até me custa estar a ser tão crítica para toda a gente, Então, mas agora é com o Presidente da República, peço desculpa, Senhor Presidente, mas prática diplomática, condecorar todas as primeiras damas de todos os chefes de Estado visitados ou que nós visitamos. Mas isto a propósito que Marcelo condecorou, sem dar disso nota pública, nem em notas à comunicação social, nem no seu site, condecorou, entregou a ordem, deixa-me dizer exatamente qual é a Gran Cruz da Ordem da Infante Dom Henrique, à Rosângela Lula da Silva, primeira-dama, casada com Lula da Silva há cerca de um ano, pelo simples facto de ser mulher do presidente. mulher do Presidente. Eu, sinceramente, não acho isto uma boa ideia. Sónia, qual é o teu público notório? Olha, o meu é sobre uma nova palavra em português que entrou para o dicionário Michaelis, é considerado um adjetivo, e é Pelé, em homenagem ao jogador de futebol. Portanto, até aqui era Que é que um nome significa? próprio e a partir de agora significa aquele que é fora do comum, e estou a citar o que o dicionário diz, aquele que é fora do comum, que ou quem, em virtude da sua qualidade, valor ou superioridade, não pode ser igualado a nada ou ninguém. Excepcional, incomparável, único. É impressionante, sim. O Pelé da política, não sei quem seria. Em tempos, o Ronaldo da política era o... Já temos o Mourinho, o Ronaldo, agora falta o Pelé. São José, Pronto, o meu público notório é o facto de, no congresso que se vai realizar no início de junho, em Viena, do Partido Verde Europeu, ir ser aceito, entrar como membro deste partido, membro efetivo, o Partido Livre. No mesmo congresso, o PAN entra como associado e já trabalha associado com este partido desde 2019, pelo menos o eurodeputado, ao nível do Parlamento Europeu, no grupo parlamentar que também entrega o Partido Verde Europeu, que também faz parte deste grupo parlamentar, que é a bancada dos Verdes, a Aliança Livre Europeia. Bom, isto tudo, porque é que eu acho isto importante? Porque o Livre consegue, ao inserir-se numa família europeia e num partido europeu, criar uma rede política que pode ser um bom apoio, um bom ponto de partida para a campanha das europeias. Portanto, isto demonstra que o Livre está a conseguir entrar num patamar político que depois vamos ver o que é que resulta em votos, mas Está a que, tentar me fazer esse parece, caminho, sim. que me parece que é um caminho interessante. muito bem, ficamos por aqui esta semana. Obrigada por nos terem acompanhado. Até breve. Até para a semana. Até para a semana. Até para a semana. O público fica no ouvido.